Fala galera, vamos falar agora sobre as sevianas de um triângulo, beleza? Professor, o que são as sevianas de um triângulo? Galera, todo triângulo tem altura, bissetriz e mediana. Essas três coisas, altura, bissetriz e mediana, elas são chamadas de sevianas de um triângulo, tá? Então nós temos três sevianas importantes: altura, bissetriz e mediana. Cada uma delas é um segmento que nasce em um dos vértices do triângulo e vai até um ponto do lado oposto a esse vértice, onde ela nasce. Por exemplo, o que seria uma mediana no triângulo? Eu tenho aqui um triângulo ABC, e aí eu vou pedir para você marcar os pontos médios dos três lados desse triângulo. Então você marca aqui o ponto M, de modo que BM é do tamanho de MC. Você marca aqui o ponto P, de modo que AP é do tamanho de PC. E você marca aqui também o ponto N, de modo que BN seja do tamanho de NA. Tranquilo? Massa. Então, agora você vai fazer o seguinte: de cada vérticezinho desse do triângulo, você vai traçar um segmento até o ponto médio do lado oposto. Por exemplo, estou ligando aqui de A para M. Liguei de A para M, formei aqui, então, a minha mediana AM, beleza? Quebrando aqui o lado oposto em dois segmentos de mesma medida. Muito bem. Eu vou traçar agora a minha mediana que parte do vértice B. Vou traçar ela de preto, ó. Saindo aqui do vértice B até o ponto médio do lado oposto. Então vai de B até P. E eu vou traçar a minha mediana que sai do vértice C. Vai sair do vértice C e vai até o ponto N, quebrando então aqui o lado oposto em dois pedacinhos iguais. Ó. Beleza? Então olha só. Perceba que essas três medianas, elas se encontraram num ponto. Esse pontinho que eu estou marcando aqui, ele é o famoso baricentro, tá? Bote aí o nome dele, ó. Então, o baricentro é o ponto de encontro das três medianas do triângulo, tá? Todo triângulo tem três medianas. Onde elas se encontram é o baricentro. Bom, e qual é a importância do baricentro? Primeiro de tudo, a importância que você tem aí lá na física. Se você pegar o triângulo e você colocar ele em cima do seu dedinho, se o seu dedinho estiver bem em cima do baricentro, o seu triângulo vai ficar em equilíbrio, ele não vai cair. Você vai ficar com ele na pontinha do dedo sem cair. Obviamente, desprezando aí resistência do ar, enfim, né? Outros fatores externos. Mas essa é uma propriedade do baricentro, ele é o centro de massa, tá, do triângulo. Então é importante, vai que isso é cobrado numa questão teórica, né? Importante você saber. Outra coisa importante é que, se você observar, o baricentro, ele quebra cada mediana em dois pedacinhos. Um pedacinho menor e um pedacinho maior. Esse pedacinho menor, pessoal, vou representar o baricentro aqui pela letrinha G, tá? Pronto, então G representa o baricentro. Então, observe, por exemplo, a mediana AM, tá? Mediana AM. A mediana AM, ela é como? Ela é obtida como? A mediana AM, o que é que eu posso falar dela? Eu posso dizer o seguinte: essa mediana AM, ela foi quebrada em dois pedacinhos. Ela foi quebrada em GM, tá? Então ela é o pedaço que vai de G até M, mais o pedaço que vai de G
até A. Então, GM mais GA dá AM. O fato é que o pedacinho maior, esse pedacinho aqui que eu estou pintando, ó, maior, de A até G, ele tem que valer o dobro do pedacinho menor, que é esse pedacinho aqui que vai de G até M. Ou seja, o que é que nós podemos observar? Se esse pedacinho menor ele medir X, esse maior vai ter que medir 2x, ó. Certo? E aí perceba, então, que a gente tem o seguinte, que a mediana AM, ela iria valer então GM, que é X, mais GA, que é 2x. Então a mediana AM estaria valendo 3x. Então, uma propriedade importante. Esse pedacinho de G até M, ele termina sendo então o quê? Como ele mede só x, ó, e a mediana toda mede 3x, então ele acaba sendo 1/3 da mediana, ou seja, de AM. Isso é uma propriedade do baricentro. O baricentro, ele quebra a mediana em dois pedacinhos, em que o menor dos pedacinhos é 1/3 da mediana toda. Ou seja, se essa mediana toda valesse 6, esse pedacinho aqui de baixo, de vermelho, ó, ele valeria 1/3 de 6, ele valeria, portanto, 2, né? E o de cima aqui valeria 4, né? Então, o pedacinho maior é o dobro do pedacinho menor, e o pedacinho menor é 1/3 da mediana toda, do pedaço todo. Beleza? Então, isso é a propriedade que a gente tem aí para o baricentro. Se eu posso dizer que GM é igual a 1/3 de AM, eu posso também dizer que GP vai ser então igual a quê? A 1/3 de BP, que é a mediana toda. Né? GP é o pedacinho menor, ele vai ser 1/3 da mediana toda. Do mesmo jeito eu posso dizer que o pedacinho GN, lá da outra mediana, ele vai ser 1/3 também da mediana toda, então vai ser 1/3 de CN. Tá? Então essa é a propriedade do baricentro. Isso acontece em qualquer triângulo, beleza? Em qualquer triângulo nós vamos ter 3 medianas, o ponto de encontro dessas 3 medianas se chama baricentro, e o baricentro quebra as medianas na razão de 1/3. O pedacinho pequeno é 1/3 da mediana toda. Não esqueça disso, tá? Isso vai ser importante nas questões. A gente vai ver mais na frente. Bom, então essa foi a nossa primeira seviana importante. Agora nós vamos falar de outra seviana importante. Nós vamos falar das bissetrizes. Vamos lá. Bom, pessoal, nós temos aqui um triângulo ABC e eu vou pedir para você traçar as 3 bissetrizes que nós temos nesse triângulo, tá? Por exemplo, bissetriz que vem do vértice A. O que é que uma bissetriz faz? A bissetriz, ela parte de um vértice, vai até o lado oposto do triângulo e quebra esse ângulo do vértice em 2 partes iguais, 2 partes de mesma medida. Então vamos traçar aqui a bissetriz que vai sair do ponto A, do vértice A. Ela está aqui, quebrando então o ângulo A em 2 partes iguais. Ó. É muito comum o aluno fazer aquela seguinte pergunta: professor, essa bissetriz que o senhor traçou, ela obrigatoriamente vai quebrar o lado oposto em 2 partes iguais? Você acabou de aprender que quem quebra o lado oposto em 2 partes iguais se chama mediana. Se ele não está garantindo que essa bissetriz também é uma mediana, então não posso afirmar isso, tá bom? Se ele disser só que é bissetriz, eu só posso dizer que esses 2 ângulozinhos então vão ter a mesma medida. Então a bissetriz saiu de A até aqui um ponto D, e eu não posso garantir que BD vai ter o mesmo tamanho que DC.
tá bom? Não posso garantir que é uma mediana. Vamos lá, cadê a bissetriz que sai do ponto B? Ó? Vai sair do ponto B, quebrando o ângulo B em duas partes também de mesma medida, certo? E a bissetriz que sai do ponto C também vai quebrar o ângulo C em duas partes iguais. Ó. Perceba aqui então as três bissetrizes desse triângulo. Podemos dizer então que esses ângulozinhos são todos iguais. Então se esse aqui medir X, aqui o outro vai ter que medir X. Se esse aqui medir Y, aqui também é Y. E se esse aqui medir Z, esse ângulozinho também vai medir Z. Muito bem. Mas observe. Essas três bissetrizes se encontraram num ponto, tá? E a esse ponto nós damos o nome de quê? Nós damos o nome de incentro. Incentro. Professor, quer dizer então que as três bissetrizes vão sempre se encontrar num ponto e esse ponto vai ser chamado de incentro. Mas por que se chama de incentro? Primeiro de tudo, vamos lá. Vou avisar que ele vai se chamar incentro, tá? Vou chamar aqui então de ponto I. Entenda por que se chama incentro agora. Se nós formos inscrever uma circunferência dentro desse triângulo, né? Se é inscrever é dentro, né? Se a gente for inscrever uma circunferência nesse triângulo, essa circunferência ela vai ter um centro. E o centro dessa circunferência vai ser exatamente o incentro do nosso triângulo. Veja só, olha só. Eu acabei de inscrever a circunferência no nosso triângulo e o centro dela coincide exatamente com o incentro. Então, olha como isso aqui é rico para você numa questão. Se o cara colocar uma questão com uma circunferência já dentro do triângulo, né, inscrita no triângulo, e ele traçar aqui segmentos passando pelo centro dela, né, partindo dos vértices do triângulo, você já sabe que esses ângulos vão ser iguais. Porque você já sabe que esses segmentos serão bissetrizes, né? Já que o incentro é o encontro das bissetrizes. Então isso pode ser muito útil aí nas questões. Há uma riqueza muito grande nessa informação, tá? Então, é por isso, pessoal, que o nome é incentro, beleza? Porque é o centro da circunferência que está inscrita no triângulo. Observe que o incentro, ele vai estar aparecendo aqui sempre na região interna, né, do nosso triângulo, beleza? Show de bola! Vamos falar agora da nossa próxima seviana, a altura. Vamos lá. Bom, galerinha, já tendo entendido o que é uma bissetriz e o que é uma mediana, vamos entender agora o que é uma altura, tá? Todo triângulo tem três bissetrizes, tem três medianas e tem também três alturas. Tudo bem? Então, veja bem. Eu vou ter aqui uma altura que sai do vértice A. Por ser a altura, ela deve fazer com o lado oposto ao vértice A ângulo de 90 graus. Toda altura faz 90 graus. Beleza? Então, essa que eu tracei foi a altura que sai do vértice A. Bom, mas nós também vamos ter uma altura que sai do vértice B, tá? Por exemplo, essa de B até E seria a altura que sai do vértice B. A altura que sai do vértice C, vamos colocar ela aqui, ó. Essa altura que sai do vértice C vai aqui de C até F, fazendo 90 graus com o lado AB. Então nós temos a altura AD, que é relativa ao lado BC, fazendo 90 graus com ele. Temos a altura BE, que é relativa ao lado AC, fazendo 90 graus com ele. E temos a altura CF, que é relativa ao lado AB, fazendo 90 graus com ele. Muito bem. Perceba que essas três alturas, elas se encontram num ponto. E esse ponto de encontro dessas três alturas, ele é denominado ortocentro, tá? Representei então pela letrinha O. Então vamos avisar para ele, tá? Que ele se chama ortocentro.
Tudo bem? E então a gente vai ter aí o ponto de encontro das três alturas. Bom, uma curiosidade sobre o ortocentro é que, diferente do incentro e do baricentro, ele não obrigatoriamente deve aparecer na região interna do triângulo. Por exemplo, quando você tem um triângulo com um ângulo obtuso, triângulo obtusângulo, olha o que é que acontece. Ó. Se você observar esse triângulo ABC, ele é um triângulo obtusângulo porque ele possui um ângulo maior que 90. Um ângulo, então, obtuso, né? Pois bem, cadê as três alturas desse triângulo? Olha que situação engraçada. Bom, primeiramente vamos traçar aqui a altura que sai do vértice A. Bom, a altura vai sair do vértice A e vai fazer 90 graus com o lado oposto. Então, ela vai fazer aqui 90 graus com BC. Então, AD seria a altura relativa ao lado BC, que sai do vértice A. Cadê a altura que sai do vértice B? Bom, essa altura que sai do vértice B, ela vai fazer 90 graus, não com o lado AC, porque ela não tem como sair aqui do B e fazer 90 graus com AC. Ela vai fazer com o prolongamento do lado AC. Então, eu prolonguei o lado AC e agora eu estou traçando aqui de preto a nossa altura BE. Pois bem, essa é então a altura relativa ao lado AC. E cadê a altura relativa ao lado AB, que sai aqui do vértice C? Olha só. Eu vou prolongar o lado AB e vou então mostrar ela fazendo 90 graus com esse lado, que eu vou chamar aqui de CF, altura CF. Professor, mas eu percebo que essas alturas, elas não estão se encontrando. Bom, elas realmente não estão se encontrando, mas o prolongamento delas vai se encontrar. Veja só, os três prolongamentos das alturas se encontrando, e aí você percebe que o ortocentro do nosso triângulo, ele se encontra na região externa do triângulo, né? E não na região interna. Então é isso que vai acontecer, tá? Quando a gente estiver trabalhando com um triângulo obtusângulo. Então, nem sempre o ortocentro obrigatoriamente vai aparecer na região interna do triângulo. Nos triângulos obtusângulos ele fica na região externa. Nos triângulos acutângulo, né, como esse aqui, ele vai ficar na região interna. Pois bem, detalhe importante, para você não esquecer que o encontro das alturas é o ortocentro. Na matemática, tudo que tem a ver com a palavra orto lembra ângulo de 90 graus, lembra perpendicularismo. Quando nós falamos em sistema cartesiano de eixos ortogonais, são os eixos famosos x e y que nós trabalhamos o tempo inteiro. Esses eixos fazem 90 graus entre si, daí a serem chamados de eixos ortogonais. Tudo bem? Então tudo que envolve a palavra orto está associado à perpendicularidade, a 90 graus. E a seviana que faz 90 graus é a altura. Por isso que nós chamamos o ponto de encontro das alturas de ortocentro. É só lembrar disso, associar o 90 graus. Orto tem a ver com 90 graus. Quem é que faz 90 graus? A altura. Então, ortocentro é o ponto de encontro das alturas. Massa? Vamos lá, vamos falar agora. Bom, nós finalizamos as sevianas. As sevianas são três: altura, bissetriz e mediana. Agora nós vamos falar de um outro elemento importante que são as mediatrizes, tá? As mediatrizes não são sevianas, mas elas formam um elemento aí muito importante que é o circuncentro. Vamos entender. Bom, pessoal,
Uma mediatriz é uma reta, tá? Ela não é um segmento de reta, ela é uma reta, tá? Ela não tem começo nem tem fim. E ela passa nos pontos médios, tá? Dos lados do triângulo. Então aqui, por exemplo, esse pedacinho aqui, ó, tem a mesma medida desse. Esse outro pedacinho aqui vai ter a mesma medida desse outro. Esse aqui vai ter a mesma desse aqui. Então, elas são realmente retas que passam no ponto médio dos lados do triângulo. E mais do que isso, elas passam nos pontos médios dos lados do triângulo e passam fazendo 90 graus. Então, perceba que eu tracei aqui as 3 mediatrizes, né, referente a cada um dos lados do triângulo, e observei que essas mediatrizes, elas também se encontram num ponto. E esse ponto aqui, ele é chamado de circuncentro, tá? Chamar ele aqui de ponto T, tá certo? E vou representar aqui então, o nome dele, ó, ele é o circuncentro, tá? E professor, por que que ele é chamado de circuncentro? Porque se você imaginar uma circunferênciazinha circunscrita a esse triângulo, ou seja, passando por fora dele, essa circunferência vai ter um centro e o centro dela é exatamente esse ponto de encontro das 3 mediatrizes. Tá? Então vamos imaginar aqui a figura. Bom, então observe que o circuncentro vai ser então o centro dessa circunferênciazinha, ó, que é circunscrita ao triângulo. Daí então o nome circuncentro, beleza? Então agora você deve estar se perguntando, professor, será que existe algum caso em que baricentro, incentro, ortocentro e circuncentro vão situar-se, vão ficar localizados no mesmo ponto, vão coincidir? Existe, pessoal. Isso acontece no caso de nós falarmos de um triângulo equilátero. Nos triângulos equiláteros, o incentro, o ortocentro, o circuncentro e o baricentro vão coincidir. Vamos ver como é que vai acontecer nessa figura. Bom, vamos falar do caso especial, o caso de um triângulo equilátero. Se você pega um triângulo equilátero, tá? De vértices A, B e C. Se você traçar a altura que sai do ponto A, essa altura, obviamente, ela vai fazer 90 graus com o lado BC e além de ser a altura, ela é também uma mediana. Então ela vai quebrar esse segmento BC, esse lado BC, em 2 pedacinhos iguais. BD terá a mesma medida que DC. E além dela ser mediana, ela também é uma bissetriz. Então esse ângulozinho deverá ser igual ao outro. Como a gente sabe que num triângulo equilátero, um ângulo interno vale 60, então cada um desses aqui vai ter que medir 30. Vai ficar 30 graus para um e 30 graus para o outro. Tudo bem? A mesma coisa vai acontecer quando nós traçarmos essa outra altura do triângulo equilátero. Ó. Ela também vai fazer 90 graus lá no lado oposto. Ela também vai ser uma bissetriz, então esse ângulozinho também vai ser 30. E o daqui de baixo também vai ser 30. E ela também vai ser uma mediana, então esse lado CE terá a mesma medida que o lado EA, que também terá a mesma medida, né, do pedacinho CD e do pedacinho DB. Então, o pedacinho EC, do mesmo tamanho de EA, do mesmo tamanho de CD, do mesmo tamanho de DB. E o mesmo vai acontecer com a nossa terceira altura. Essa terceira altura que a gente está traçando aqui do triângulo equilátero, ela também, além de altura, vai ser bissetriz, então pode colocar 30 graus para cá também, né? Para um e para o outro. E ela também vai ser mediana. Então esse lado CF, esses segmentos BF, melhor dizendo, vai ter a mesma medida do segmento FA. Perceba então
que, por elas serem, além de alturas, também bissetrizes e também medianas, essas três coisas se encontram no mesmo ponto. Então esse ponto está sendo ao mesmo tempo incentro, ortocentro e baricentro, né? E mais do que isso, você percebe que as alturas estão contidas nas mediatrizes do nosso triângulo. Ó. Eu tenho aqui a mediatriz que passa por AD, eu tenho aqui a mediatriz que passa por BE, e eu tenho a mediatriz que passa por CF. Ó. Tudo bem? Então aí estão as três mediatrizes e a nossa super figura especial, triângulo equilátero. Perceba que nós temos ainda um círculo inscrito, né? Nesse triângulo. Vamos lá. Ok? Um círculozinho inscrito nesse triângulo. E temos também um círculozinho circunscrito, tá? A esse triângulo aí, ó. Beleza pura? Pronto. Olha só, que beleza, né? Nosso triângulo equilátero, ele tem, então, o incentro coincidindo com o ortocentro, com o baricentro e com o circuncentro. Que figura massa. Quando você vê isso aqui, então, na questão, você já sabe que dentro do triângulo equilátero, nós temos aqui, então, 6 triângulozinhos retângulos, né? Com ângulos de 30 e 60. Ó. Nós temos esse aqui de preto, né? Nós temos esse outro, ó. São 6 triângulos congruentes, ó. Nós temos outro aqui, terceiro, quarto, o quinto e o sexto, ó. Então, essa figura é uma figura aí carregada de informações na geometria, né? Você já pode ter uma questão com uma figura dessa aí, já sabendo da importância de cada um desses segmentos. Beleza? Bom, outra coisa que vale ressaltar é o caso do triângulo isósceles. Se você tiver aqui, ó, vamos lá, caso número 2. Vamos desenhar um triângulo isósceles. Temos aqui um triângulo ABC isósceles, tá? Então esse ângulo B vai ser igual a esse ângulo da base C. Vamos traçar uma altura desse triângulo. A altura que sai de A vai até aqui o lado oposto, obviamente, fazendo 90 graus com ele, tá? Essa altura relativa à base que a gente traçou, ela também, ó, que eu vou chamar de AH, ela também funciona como mediana. Então BH é do tamanho de HC. Ela também funciona como bissetriz. Se você chamar esse ângulozinho de azul de X, esse outro aqui, ó, também vai ter que valer X, certo? Isso acontece nos triângulos isósceles. A altura relativa à base é também bissetriz e é também mediana. O que não quer dizer que vai acontecer com as outras alturas. Por exemplo, essa altura que eu estou traçando aqui, ó, saindo de B, ela não é uma bissetriz, ela também não é uma mediana, tá? Então, somente a altura relativa à base no triângulo isósceles é que também vai ser bissetriz e mediana. Já no equilátero, não. As 3 alturas são também 3 bissetrizes, são também 3 medianas. E estão contidas nas 3 mediatrizes, tá? Daquele triângulo. Beleza? Show de bola. Então, galera, uma quantidade aí enorme de informações sobre os triângulos, tá? Informações suficientes aí para a gente conseguir desenrolar e brigar com as questões, tá certo? Vamos junto? Show de bola. Valeu, vamos para as questões.